paz do Senhor, amados irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor. Estou aqui, o Sargento Eduardo, para mais uma pré-aula da EBD do dia 5 de julho de 2020. Quero, muito resumidamente, passar para você, nosso ouvinte, alguma coisa sobre a futura aula da Escola Dominical. O título da nossa lição, antes de mais nada, eu quero colocar aqui que eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Joinville, pastoreada pelo pastor Sérgio Melchior, e o nosso distrito é pastoreado pelo pastor Amarildo Feller, e o nosso coordenador da EBD é o nosso presbítero João Moretti. Então, continuando, o título da nossa lição, Daniel ora por um despertamento. O texto áureo está no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, vamos estudar sucintamente, rapidamente, passar alguma coisa nessa pré-aula com respeito à oração. A nossa leitura bíblica em classe, eu quero aqui passar para você, não vou fazer a leitura, mas está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 17 a 19, depois no capítulo 6, só o versículo 10, depois no capítulo 9 do mesmo livro de Daniel, dos versículos 1 até o 3, e ainda por fim no livro de Esdras, lá no Velho Testamento, capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Não vou fazer a leitura bíblica em classe, para nós sermos mais breves no nosso vídeo, Então, o objetivo desta lição é apresentar os motivos que levaram Daniel a pedir esse despertamento, a ser despertado na oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel e destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A introdução é clara. Mostra que o crente fiel, ele brilha como a luz. Isso podemos ver no livro de Mateus, cá no Novo Testamento, as palavras de Jesus, quando ele disse que não se pode esconder uma lâmpada, um lampião, debaixo do candeeiro. Não dá para esconder, porque a luz sempre vai iluminar, sempre vai ser notada. Então Daniel era um moço, já foi notado desde o princípio, porque com 15 anos ele já foi levado cativo e lá ele fez a diferença. O nosso tópico número 1 fala que Daniel foi despertado a orar. Por quê? Porque ele, pegando o livro do profeta Isaías, como era um leitor da palavra de Deus, porque quem ora também lê a palavra de Deus. Não é simplesmente orar. Você tem que também ler a palavra de Deus, participar das atividades onde envolve o cristão, ir na igreja e outras atividades. E aí então a tua oração vai ser uma oração mais eficaz. Ele, lendo o livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, ele percebeu que a profecia ou a promessa de Deus estava para se cumprir. E os 70 anos estavam se passando naquele momento,
e então ele pediu a Deus, né, para que houvesse misericórdia, né? O povo estava sofrendo, estava cativo, e a promessa de Deus estava ali para ser cumprida, e ele então, sabedor disso, começou a orar, e orar mais, suplicando, jejuando, se vestindo de pano de saco, e até sentando na cinza, ou seja, se colocando numa situação de humildade. Daniel, então, passou a fazer uma oração mais combativa, né? Uma oração mais profunda. E Daniel vivia se consagrando. Isto lhe dava condições de chegar. Ele tinha uma estatura espiritual. Logo que ele foi com 15 anos, eu queria entrar por esse caminho, né? Logo que ele foi com 15 anos para a escravidão na Babilônia, o rei Nabucodonosor então pediu para que fosse separado esses jovens, que ele sabia que seriam jovens promissores, que poderiam servir no reino, poderiam servir no palácio. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que era depois viraram Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram junto com ele e mais alguns outros, mas Daniel se destacou. Também Ananias, Misael e Azarias se destacaram, mas Daniel se destacou mais, porque ele conseguia ter visões espirituais, ele conseguia discernir os sonhos, ele conseguia mostrar o que significava as visões e os sonhos, né? Então ele tinha o dom da interpretação de sonhos. Então era um pouco mais do que os demais jovens. E só os 4 ficaram servindo no palácio. Os demais então seguiram na escravidão, num serviço mais braçal, um serviço mais difícil, né? E esses jovens, por serem jovens promissores, ficaram servindo no palácio ao rei Nabucodonosor. Dali em seguida, ele já revela o sonho de Nabucodonosor, que sonhou com a estátua, com a cabeça de ouro, né? O peito de prata, até está aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 12, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, e o ventre e as coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e de barro. E ele foi chamado, até porque os astrólogos e os adivinhos não conseguiram adivinhar nada, não conseguiram decifrar esse sonho, e nem sabiam que sonho que era, porque Nabucodonosor não contou. E Daniel recebeu essa revelação. Então Daniel, homem consagrado, espiritual, que orava 3 vezes ao dia. Realmente não é fácil nos dias de hoje nós encontrarmos um jovem que tenha tamanha espiritualidade, né? Então, no tópico 3, eu vejo aqui que coincidiu que naquele período estava acontecendo muitas coisas no reino da Babilônia, né? Eu queria me ater nessa situação, nessa passagem que Daniel, então, ele revela o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor o coloca, né, em situação de destaque, coloca ele numa situação destacada entre os demais, e mais na frente o Nabucodonosor vai ter outro sonho, e aí então ele vai acabar sendo revelado, esse sonho também por Daniel, e Daniel então revela que ele vai comer capim com os bois, vai ser colocado lá no pasto, né, o Nabucodonosor. Depois Daniel revela também o sonho do filho, ou seja, do neto do Nabucodonosor, né, que era o Belsazzar. Ele revela o sonho quando os dedos escrevem na parede no dia da festa de Belsazzar, quando ele estava ali assumindo o seu poder e tal. Os dedos escrevem na parede. Por quê? Porque ele se utiliza dos utensílios
do templo do Senhor, os utensílios consagrados de Deus, né? Ele se utiliza para beber, para se embebedar e festar, e Deus então se entristece, fica irado e coloca os dedos na parede escrevendo então aquela mensagem que Daniel revela, que dizia que pesado fosse na balança e achado fostes em falta, e hoje mesmo o reino te será dividido e tu serás morto. Isso foi a revelação. Daniel não teve medo também, porque era homem de oração, homem espiritual, sabia que Deus estava com ele, não teve medo e falou tudo o que precisava ser dito, né, ao rei Belsazzar. Depois, em seguida, ele foi, logo que o Belsazzar morreu, assumiu o rei Dário. O rei Dário, então, sabendo que Daniel, sabia que Daniel era aquele homem, né, espiritual, homem de Deus, homem luz, homem que fazia diferença no reino, já puxou para si, né, para o seu lado, Daniel, e disse: você vai ficar aqui comigo. Mas aqueles governadores, prefeitos, aquelas autoridades ficaram com ciúme de Daniel, porque ficou muito próximo ali do rei. Então eles tramaram, fizeram lá um edito, levaram para o rei, né, para que ele assinasse. Ele, se considerando Dário o Grande, né, ele assinou, porque esse edito, essa escritura dizia que ninguém poderia orar a nenhum outro Deus, fazer qualquer petição que não fosse ao rei. Isso daí engrandeceu ele, mas era uma cilada para pegar Daniel. E Daniel acabou na cova dos leões. Entristeceu-se o rei, mas Daniel foi mais uma vez exaltado, e aqueles prefeitos, governadores e sábios foram todos jogados na cova dos leões, né? Muitas pessoas conhecem essa história. Daniel saiu de lá tranquilo, nada aconteceu, porque era homem de oração, orava para a banda de Jerusalém, né, principalmente 3 vezes ao dia, e nada aconteceu com ele. Ficou mais próximo ainda de Dário e foi colocado como o principal, né, dos governadores, e era o primeiro-ministro naquele período, né? Então Daniel foi exaltado pelo Senhor. Sofreu, claro, né? Imagina, dentro de uma cova de leões, né? Mas tinha a garantia espiritual de que Deus estaria com ele. E Deus foi com ele, e ele passou a orar mais ainda para saber sobre aquela questão dos 70 anos que o povo ficaria cativo. E junto com Dário assumiu Ciro, o rei da Pérsia, que era o tio de Dário, e era o Ciro o Grande, né? Na realidade ele que seria o protagonista. Deus tocou no coração de Ciro para que ele, então, como resposta da oração de Daniel, Deus tocou no coração de Ciro, e Ciro fez um novo edito, né, tocado pelo Senhor. Ele reconheceu a soberania, né, a majestade do nosso Deus, do Deus de Israel, e escreveu um edito dizendo que o povo de Israel poderia então sair para a província de Judá e reconstruir o templo de Deus, porque o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus Todo-Poderoso, assim o havia convencido disso. Deus o abençoou grandemente, Ciro foi muito abençoado, mas foi ele então utilizado por Deus, foi usado por Deus, né, como a pessoa que trouxe a resposta das orações de Daniel. Nessa época já então Daniel já era idoso. Daniel viveu aí cerca de 120 anos mais ou menos, e 130 talvez, vários historiadores vão dar uma idade a Daniel, mas é entre 120 e 130 anos. Mas nessa época já está vindo então novos profetas, já aparece Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, esses que vão então ser os construtores, né? Esdras está à frente da construção do templo,
E depois aparece então Neemias, que fica à frente da construção do muro, que também é um novo empreendimento. Eu quero deixar aqui, por aqui, essa minha pré-aula, que é para mostrar para cada um dos nossos ouvintes, dos que estão assistindo o nosso vídeo, o quanto Deus faz por um homem que se coloca na brecha, que se coloca em oração, que se coloca de joelho. O poder da oração de Daniel foi muito grande. Levou ele a patamares incalculáveis, né? E fez através deles, de Daniel, grandes milagres. Também fez através de Ananias, Misael e Azarias, que foram Sadraque, Mesaque e Abednego, mas com Daniel Deus teve todo o tempo, né? Eu quero agradecer você que nos assistiu e deixar meu agradecimento e que Deus seja convosco. Em nome de Jesus. Amém.